dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre histórias em quadrinhos. Terça-feira nós passamos uma atividade para vocês do livro, o livro didático de português, que falava sobre história em quadrinho. E aqui eu coloquei, né, o que seria um conceito do que seria uma história em quadrinho. Que a gente tanto pode chamar de história em quadrinho, como também HQs, que significa a mesma coisa. A história em quadrinho é uma narrativa, ou seja, uma história, né, que utiliza as linguagens verbal. O que é uma linguagem verbal? É aquela linguagem que é escrita. E a linguagem não verbal, que é a imagem. Então, na história em quadrinho, tanto tem a linguagem verbal, a escrita, quanto a linguagem não verbal, que são os desenhos. Lembrando que existem histórias em quadrinhos que apresentam apenas a linguagem não verbal, ou seja, só os quadradinhos com os desenhos, tá certo? Os principais personagens das histórias em quadrinhos, a principal é a Turma da Mônica, que eu acredito que todo mundo já conhece, né? A Turma da Mônica, trouxe aqui uma história em quadrinho para vocês perceberem o que é. Uma história em quadrinho, né, que é aquela história onde vai ter os personagens, vai contar uma historinha realmente com início, meio e fim, né? A gente percebe que a parte escrita, ela vem realmente dentro de um balão e juntamente com o desenho também, tá certo? Isso daqui é um exemplo de história em quadrinho. A Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica é a história em quadrinho mais conhecida do Brasil, já tem mais de 60 anos e foi criada por Maurício de Souza, né? Hoje, inclusive, eu vou mandar uma história em quadrinho para vocês assistirem, tá certo? Como eu tinha falado para vocês, a história em quadrinho, a parte escrita da história vem dentro de balões, tá certo? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Esse balão aqui, esse tipo de balão, é o balão da fala, quando um personagem vai falar. Esse balão que parece aqui uma nuvem, que tem essas três bolinhas, é quando o personagem tem um pensamento. Esse daqui é quando o personagem vai dar um grito, ele quer falar uma coisa bem mais forte, chamar a atenção. Esse que tem um tracejado aqui é o do cochicho, né? Esse de coração aqui é de amor, e sempre que vier essa lâmpada aqui é uma ideia, tá bom? Eu coloquei aqui também Mafalda, né? Que é essa bonequinha daqui. Geralmente a gente encontra a história de Mafalda em tirinha. Aí qual seria a diferença entre história em quadrinhos e tirinha? Você vê que a história de quadrinho ela é bem maior, né? São vários quadrinhos. Na tirinha são 2, 3 até 4 quadrinhos, tá bom? Tem também, aqui eu trouxe também, aqui ó, a gente observa que é da Luluzinha. Essa história em quadrinho aqui da Luluzinha é uma história em quadrinho não verbal. Ou seja, você pode observar aqui que não tem nada de fala dentro de um balãozinho, né? Essa daqui é uma história em quadrinho não verbal. Essa daqui que é desse gatinho aqui, de Garfield, né? É uma história em quadrinho que utiliza a imagem, linguagem não verbal, e os quadrinhos, linguagem verbal, ok? Tem Chico Bento também, aqui, tá certo? E hoje, nessa história em quadrinho que eu vou mandar para vocês, vocês vão precisar fazer uma ilustração. O que seria uma ilustração? Vocês vão ler a história em quadrinho e vocês vão fazer um desenho que represente, que fale sobre essa história em quadrinho que você leu. Por exemplo, essa daqui é uma história em quadrinho da Turma da Mônica que diz Cuidando do Mundo. E olha essa ilustração que foi feita sobre a história em quadrinho, né? E é isso que vocês vão fazer hoje, é essa atividade. Ler a história em quadrinho e produzir um cartaz, ou um desenho, ou uma pintura de acordo com essa história que nós vamos mandar hoje, tá certo? Um abraço, tanto para o sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C e sexto ano D. Essa atividade é uma atividade para todos os sextos anos. Um abraço bem forte
das professoras Cíntia, Silvanete e Débora.